Hoje a gente vai mergulhar fundo no primeiro passo da recuperação. Um passo que, nossa, ele é profundo mesmo. É uma jornada que começa com uma única admissão, mas uma admissão super poderosa. E o mais interessante é que é um paradoxo, sabe? Onde o fim da luta é, na verdade, o comecinho da liberdade. Uau! Lendo assim, parece o fim da linha, né? Uma declaração de derrota completa. Só que não. Na verdade, é exatamente o contrário. Esse é o ponto de partida, o começo de um jeito totalmente novo de viver. É aquela porta que se abre quando todas as outras já se fecharam. E, para a gente entender de verdade o poder que tem essa admissão, primeiro a gente precisa dar uma olhada na prisão da qual ela nos liberta. Pensa assim, a adicção ativa é como uma cela. Uma cela que a própria pessoa constrói, sabe? E as grades são feitas de isolamento e daquela sensação de perda total de controle. E essa doença, ela é complexa. Ela ataca em 3 frentes. Pensa só. Primeiro, a parte mental. É uma obsessão, uma ideia fixa com o uso que simplesmente não desliga. É como ter uma música tocando sem parar na cabeça. Depois, vem a parte física, a compulsão. O corpo meio que te obriga a continuar usando, não importa as consequências, não importa se o mundo está caindo aos pedaços. E por fim, a parte espiritual, um egocentrismo total, onde a pessoa se torna o centro do próprio universo, incapaz de enxergar qualquer coisa ou qualquer um além de si mesma. E esse isolamento, ele é mais profundo do que parece. Não é só sobre estar fisicamente sozinho. É sobre viver uma vida de mentira, uma vida falsa. É aquela coisa de falar sobre o que não devia e calar sobre o que realmente importa. É negar a realidade na sua frente, esconder quem se é de verdade e, claro, viver com aquele medo constante, aquele pavor de ser descoberto. É uma atuação que nunca acaba. E é aqui que a gente entra no coração da batalha da adicção ativa. É aquele ciclo sem fim, exaustivo, de tentar e tentar de novo controlar uma coisa que, por definição, é incontrolável. E esse ciclo de tentativas que não dão em nada, ele é bem conhecido. Começa com aquela ideia: o problema é essa droga, vou trocar por outra. Ou então, não, agora só vou usar no fim de semana, ou só em festa. Aí vem as promessas, né? Promessas sinceras para si mesmo, para a família, e até aquele juramento: eu nunca vou fazer aquilo que o fulano faz. Só que no final das contas, as melhores intenções do mundo não são páreo para a progressão da doença. E o que sustenta essa ilusão de controle, mesmo com tudo dando errado? A negação. E é super importante entender isso. Negação não é só mentir para os outros, é a parte da doença que mente para a própria pessoa. É como se fosse um escudo que protege da dor de encarar a realidade como ela é. É o que mantém a pessoa lutando uma batalha já perdida. E é aqui, nesse ponto, que a história começa a virar. A gente chega na rendição. Eu sei, essa palavra pode soar estranha, né? Pode parecer fraqueza, desistência, mas acredite, é o momento de maior libertação que existe. A recuperação pede uma virada de chave total na nossa cabeça. Olha só, onde se pensava que havia fraqueza e covardia, na verdade o que tem é a aceitação e honestidade. O que parecia uma derrota é a maior libertação. E o que parecia ser um desistir de tudo, na verdade, é o primeiro passo para tentar um caminho totalmente novo. É mudar completamente a perspectiva. É isso. É exatamente esse o paradoxo central. Para vencer essa guerra, a primeira coisa a fazer é parar de lutar, é abaixar as armas. É no momento em que se admite que não dá mais para lutar sozinho, que uma força de verdade, uma força nova começa a aparecer. E o resultado disso é um negócio impressionante, de verdade. Pensa bem, enquanto a pessoa tenta controlar o uso, ela é meio que forçada a continuar, é uma corrente. Mas, no instante em que ela admite a impotência, que ela se rende, a necessidade de usar pode desaparecer. A compulsão perde a força. A liberdade, no fim das contas, não vem do controle. Ela vem da entrega. Ok, mas aí vem a pergunta, né? Como é que se chega nessa rendição? Como é que isso acontece na vida real? A resposta está num princípio espiritual que é o antídoto perfeito para o veneno do isolamento. Ter uma mente aberta. A pergunta de $1 milhão é essa, né? Como é que se quebra esse ciclo de isolamento, de negação? Se a doença vive de orgulho, de isolamento, de uma mente fechada, qual é a ferramenta que a gente usa para arrebentar essa corrente? E a solução é mais simples do que parece. Desenvolver uma mente aberta. E o que é isso? É basicamente ter a boa vontade de ouvir, de escutar, de parar e dar uma chance para uma ideia nova, para uma experiência de outra pessoa que já passou por isso. É estar disposto a ouvir aquilo que a gente ainda não sabe. Porque, vamos combinar, a vida na adição ativa é um sufoco,
É como estar se afogando em isolamento, em negação. E aí, uma mente aberta funciona como aquela máscara de oxigênio que cai no avião. É o que permite que um pouco de ar, um pouco de esperança, finalmente entre. E quando essa base de honestidade, de mente aberta se estabelece, aí sim, uma vida totalmente nova começa a se desenrolar. A melhor imagem para isso é a de acordar. Acordar de um coma, de um sono muito longo e muito pesado. E essa jornada de recuperação é mesmo um processo de despertar. Pensa assim, o primeiro passo é aquele despertador bem barulhento que te dá um susto. Os passos 2 e 3 são um toque mais gentil, te ajudando a sair da cama. Com o 4 e o 5, a gente começa a esfregar os olhos, a enxergar as coisas com mais clareza. Do 6º ao 8º já tem um ânimo novo no caminhar, sabe? E lá pelos passos 10 a 12, a pessoa já está cantando no chuveiro e ajudando a acordar os outros também. É um processo lindo. Mas olha, é importante deixar uma coisa muito clara. A recuperação não deixa ninguém imune aos problemas da vida. A promessa não é de uma vida sem dor ou sem dificuldade. A verdadeira promessa é outra. É a de resiliência. É a de desenvolver uma força para encarar qualquer sentimento que apareça, seja alegria, dor, frustração, luto, e atravessar tudo isso de peito aberto, sem precisar usar, sem precisar fugir. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. E se a verdadeira força não estiver no controle, como a gente sempre achou? E se ela estiver na coragem de admitir a derrota? Pensa nisso. Talvez a forma mais pura, mais profunda de força seja justamente essa coragem, essa vulnerabilidade de levantar a mão e dizer: sozinho eu não consigo mais. Eu preciso de ajuda. É um pensamento para a gente levar.